Como desenhar a sua organização para que ela seja responsável, responsiva e adaptável no contexto de um mundo volátil e complexo que vivemos hoje. Olá, meu nome é Ive e hoje a gente vai conversar sobre design organizacional. O design organizacional é um processo de desenhar, definir ou adaptar a estrutura de uma organização para que ela possa atingir o seu propósito, desenvolver a sua atividade fim de forma coerente com a sua cultura. Quando qualquer tipo de organização é criada, uma forma de governança e de gestão do trabalho é definida. E nós acreditamos que a forma como isso tudo é definido interfere na cultura da organização diretamente. Então eu convido a você a repensar de que forma foi desenhada a sua organização e como tudo isso tem interferido no trabalho. Geralmente entendemos governança como o conjunto de regras, práticas e acordos que mediam a relação entre conselho, equipe executiva e todos os órgãos de controle de uma OSC. Acontece que essas definições muitas vezes são feitas enquanto o trabalho já está acontecendo, por falta de recursos, ou até por falta de experiência, ou porque a gente reproduz modelos sem pensar necessariamente no que a gente quer como resultado fim. E isso pode gerar uma série de problemas para a OSC, como falha de comunicação, de clareza sobre a estrutura, de entendimento de quais são as responsabilidades, de perceber quais são os contornos de autoridade. Então, como podemos cuidar dessas e de outras dores por meio do design organizacional? Para que isso seja feito, é necessário algumas definições, como, por exemplo, quais são as responsabilidades? Quem é responsável por qual atividade? Quem tem autoridade sobre o quê? Quais são as crenças e valores da equipe? Qual é o processo de tomada de decisão? Como a informação flui pela organização? Essas definições são importantes e precisam ser consentidas para que todo mundo tenha ciência de como as coisas funcionam na organização, de como que a estrutura influencia a forma como as coisas funcionam e como a cultura se manifesta por meio de tudo isso. Este tema me faz lembrar de duas frases famosas. Uma do Peter Drucker, que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. O que isso significa? Significa que não adianta nada ter uma estratégia incrível se a equipe não vai conseguir executá-la devido a uma cultura tóxica na organização. A outra frase é do Brian Robertson e diz que a estrutura come a cultura no jantar. Ou seja, a cultura é algo que emerge de vários fatores da organização, explícitos e implícitos. E a forma como a gente estrutura o trabalho e a organização influencia diretamente na cultura. Logo, a estrutura afeta diretamente a gestão, a cultura e todos os âmbitos organizacionais. Vivemos em um mundo incerto, de alta complexidade, volatilidade e ambiguidade. As organizações que melhor se adaptam são as que respondem com mais agilidade às transformações do meio. Os sistemas tradicionais de gestão se baseiam em uma forma de pensar reducionista e mecanicista, separando as partes do todo. O nosso convite é de entender a organização como um todo integrado, baseado no pensamento sistêmico. Então, qualquer alteração feita em qualquer parte altera o todo, influencia o todo e tem uma consequência na cultura, na gestão, na governança, em todos os aspectos da organização. Sabendo disso, cabe a nós entender como a sua organização está estruturada e quais são as consequências disso no todo. Além disso, quais modificações seriam necessárias para que a organização se comporte de uma forma mais responsável, responsiva e tenha uma cultura alinhada entre discurso e prática. Que tal convidar algumas pessoas para conversar sobre a estrutura atual da sua organização? E qual é a consequência de cada elemento, definição e acordo? Será que toda equipe tem clareza sobre a estrutura e o propósito de cada elemento? Espero que a nossa jornada de design organizacional te ajude a implementar melhorias, entender tudo isso e ter uma organização cada vez mais responsável, responsiva e coerente.